professor, muito obrigado por terem vindo hoje. Então, meu nome é Pablo Serrano e esse tópico, na verdade, ele está um pouco mais voltado à acústica arquitetônica, tá? Mas eu trago alguns outros exemplos de indústria, alguns casos até de propagação sonora externa, assim, para vocês darem uma olhada. Então, a minha formação é em aeroacústica computacional, que ela entra numa questão bem específica, ligando a propagação sonora com o escoamento de algum fluido. Então, nesse caso, eu estava fazendo um projeto de doutorado que ligou a questão do material da aeronave, da revestimento de turbinas, e como o som se comportava na presença dele. E aí eu elaborei ele, continuando o meu projeto de mestrado na UFSC, tá? Que era junto à Embraer. E eu tive sempre uma paixão muito grande pela acústica arquitetônica também, né? Então aí eu fui trazendo, estudando bastante sobre isso. E fiz daí engenharia mecânica na UFSC com bastante foco nessa questão de acústica. Eu sou também tecnólogo em rede de computadores e MBA em gerenciamento de projetos. E atuo hoje como empreendedor e mentor do Portal Acústica, que vocês estão vendo ali, é o nosso blog, que traz conhecimento sobre acústica numa linguagem mais acessível para todo mundo. E atuo com consultoria, e minha ideia hoje então é trazer para vocês o que é mais importante, o que a gente precisa para desenvolver um projeto acústico, né? Seja ele industrial, residencial ou comercial. Então, requisitos gerais para um projeto acústico, a gente tem que sempre observar alguns critérios. Se a gente está falando de uma edificação, critérios de sustentabilidade dessa edificação, ela exige uma certa certificação LEED, Aqua. Isso é uma coisa bem importante para começar um projeto. E aí a gente tem que avaliar todos os fornecedores, qual que é a qualidade dos produtos que a gente vai estar utilizando e se eles realmente têm os laudos que identificam, se eles estão adequados tanto do ponto de vista de flamabilidade, de acústica, térmico, enfim, todos os critérios, né? E aí é muito difícil ainda hoje no mercado brasileiro ter todos esses laudos em mãos. Então é uma questão que eu coloco aí para a gente discutir. E então as necessidades do cliente vão vir, é muito, vamos dizer assim, difícil estabelecer um escopo padrão de projeto acústico, né? Cada situação é uma situação diferente. E tudo também está ligado à sustentabilidade, porque a gente precisa de equipes, às vezes, multidisciplinares para trabalhar nos projetos. E sempre obedecendo às normas técnicas e à legislação vigente, que vai ser diferente caso a caso. No Brasil tem uma legislação geral, mas tem particularidades. Sempre observando esse tripé também. Então, é importante, quando a gente fala de projeto acústico, saber alguns conceitos básicos, que é a diferenciação entre o isolamento acústico, que é quando a gente está falando de dois ambientes, né? Se é uma edificação, dois ambientes, o som não passando de um para o outro, pode ser um ambiente externo e um ambiente interno, né? E o condicionamento acústico, quando a gente está falando somente de um ambiente. E daí, nesse caso, a gente está pensando em qualidade, em conforto, para uma dada aplicação. Se for um estúdio de gravação, por exemplo, tem uma aplicação específica, níveis de ruído mínimos ali que são aceitáveis e tal, e critérios de qualidade para propagação da voz, inteligibilidade do som, e também outros critérios ligados à qualidade musical, para espaços performáticos, né? E o desempenho, aí ele vem ligado a mais a questão de isolamento acústico de ambientes, tá? Que está previsto nas normas de desempenho brasileiras. E aí os materiais, quanto à absorção sonora, nós temos que ter para realmente calcular o tempo de reverberação dos ambientes, e influenciam também o desempenho acústico. E esses materiais, e quanto ao isolamento, a gente pode partir da lei da massa, que diz que quanto mais massa uma partição tenha, mais isolante ela vai ser, do ponto de vista acústico, claro. E é interessante também observar que o som ele é muito subjetivo. Então, todo o nosso mecanismo de audição, quando a gente captura o som aqui com um equipamento como esse aqui, um sonômetro, vai ser como o microfone está realmente vendo a pressão sonora ali. Mas devido a toda a nossa cavidade auditiva, nossa percepção do som, a gente acaba interpretando ele de formas diferentes. Então tem ponderações que a gente aplica, ponderações no tempo e na frequência, para realmente determinar como é que vai ser isso, e varia de pessoa para pessoa também, né?
e a gente daí tem que fazer todos esses cálculos com os decibéis e tal, que é algo bem complicadinho, que quem realmente vai fazer um projeto acústico precisa estar bem afiado. E aí nesse ínterim a gente tem esse manual que é bastante interessante, se vocês quiserem eu mando o link depois, que ele engloba aí projetos acústicos para edificações. E aí a gente tem basicamente aí essas fases de projeto. Então eu vou explicar para vocês basicamente quais seriam essas fases A, B, C e D. E eu coloco aqui essas duas em vermelho, que é o pós-entrega do projeto e pós-entrega da obra, como uma fase que a gente não pode atuar muito na questão do projeto, né, de especificação. Então a consultoria caberia nesses casos. E a partir de projeto, realmente nessas 4 primeiras fases, onde o consultor pode estar realmente desenhando e especificando. Nessa fase A, então, é importante ver a legislação brasileira e local. E nesse caso a gente tem uma tabela que está na NBR 10151, que diz que conforme o tipo de área, a gente vai ter um limite de nível de pressão sonora, que é um valor ponderado, claro, para nosso mecanismo de audição, que tem, durante o período diurno e noturno, um limite máximo aceitável para a nossa convivência, para a nossa relação interpessoal. E isso seria no ambiente externo, né? E para isso aí a gente pode elaborar mapas de ruído que identifiquem realmente como uma fonte sonora específica se comporta, e baseado pode ser até num mapa tridimensional, enfim, que pode ser capturado com um drone, fazendo uma varredura e depois colocando as fontes sonoras. Ou realmente medindo, comparando daí os valores com a tabela. Então é importante ter os dados do empreendimento nessa etapa, número de pavimentos, que tipo, que tipo de uso vai ser feito ali, e critérios de sustentabilidade, para nessa fase definir essa concepção do nosso produto, que seria um empreendimento, nesse caso aí. Aí essa etapa a gente pode dar início ao mapeamento sonoro que eu havia comentado. Vamos dizer que aqui seja uma região residencial, né, e aqui seja uma indústria, com alguns operadores aqui trabalhando. Então nessa indústria ela gera níveis bastante altos de pressão sonora, aqui 101 seria 101 decibéis. Então nessa região ela está exposta a um ruído muito alto. A gente tem que identificar quanto é que chega na fachada e a partir daí fazer ações, né, que minimizem esse impacto na vizinhança, né, estudo de impacto de vizinhança. Dentro do ambiente industrial a gente pode identificar áreas que são muito insalubres e adotar medidas ou programas de prevenção à audição, que eles utilizam daí, né, fazem palestras, claro, para explicar toda essa questão, e pode-se adotar tanto os protetores, né, quanto colocar barreiras e definir zonas de risco. E aí a gente identifica todas essas fontes sonoras, qual que é o espectro de frequência que ela está atuando, como isso vai impactar a saúde do operador de uma máquina, por exemplo. E a gente pode até classificar em grupos de risco essas pessoas para estar realmente fazendo programas de saúde mais específicos. Aí um estudo de caso aqui, por exemplo, de uma comunidade indígena próxima à BR-101, a gente fez um mapeamento sonoro só identificando a rodovia. No mapa tridimensional a gente consegue ver como é que o ruído está se propagando, num corte aqui dessa situação, e simulando a colocação de barreiras acústicas. Devido ao próprio relevo, às vezes é um pouco complicado a gente adotar uma solução como essa, porque o relevo não ajuda muito. Se fosse o relevo ao contrário, que estivesse descendo a montanha, com certeza seria muito mais eficiente uma situação de barreira. Então tem alguns casos que a solução ela acaba sendo, claro que aqui são poucas residências, pode ser que seja mais interessante modificar aquelas pessoas de local do que realmente criar uma barreira. Mas a onda do som sobe sempre? Ela depende do tipo de fonte sonora, tá? Uhum. Nesse caso aqui, como é uma rodovia, a gente diz que é uma fonte em linha. Uhum. Tá? Ela pode ser modelada como uma fonte em linha. Claro que cada carro é uma fonte, vamos dizer, praticamente pontual, se a gente vê de uma certa distância, ela propaga esfericamente a onda. Uhum. Mas a partir de uma certa distância ou uma linha de vários carros, né,
Uma rodovia, ela acaba se comportando de uma maneira praticamente cilíndrica, assim, a propagação. Então, cada tipo de fonte sonora vai ter uma especificidade de propagação, dependendo da distância que tu está da fonte e também dos níveis que vão estar ali, né? Então, aí só para ter uma ideia de um estudo, né, que foi feito nesse sentido. Também, às vezes, não cabe ao consultor, ao projetista, dizer o que deve ser feito, mas, sim, dar um diagnóstico. E aqui, daí, no caso de um desempenho acústico, a gente tem a norma 15575, que entrou em vigor desde 2013, mas realmente de 2019 agora ela vai estar sendo cobrada mais enfaticamente. E aí tem os ruídos que são medidos na fachada, entre partições verticais e partições horizontais. E aí eles são classificados em dois tipos distintos, né? O ruído de impacto e o ruído aéreo. O ruído de impacto seria o salto alto e o aéreo seria, vamos dizer, a televisão ligada e o vizinho escutando, enfim. E aí nessa linha aqui de partições verticais para o ambiente externo, as fachadas, são definidas classes de ruído que podem ser identificadas numa medição e podem também ser modeladas para se avaliar em outros aspectos, outros locais que não foram realmente medidos, né? Por isso que o mapeamento é importante nesses casos. E aí, definida a classe de ruído, tem critérios específicos, dependendo do tipo de empreendimento que a gente está lidando. Então, se é um empreendimento de baixo custo, Minha Casa Minha Vida, algo do gênero, a gente tem que adotar os critérios mínimos, né, para realmente conseguir um baixo custo. Então, as esquadrias que vão ser colocadas, enfim, elas têm que atender o critério mínimo, mas também não é tão exigente assim. E agora, para o desempenho superior, aí então esse realmente... desempenho é a capacidade de absorção ou de bloqueio? Seria uma diferença do valor medido fora, do nível de pressão sonora do equipamento, e dentro do ambiente, basicamente. E claro, tem uma correção dada a absorção sonora do ambiente interno. E é feito um cálculo para isso. Então, basicamente, se essa diferença, vamos dizer, seja uma área muito ruidosa, 80 decibéis do lado de fora, dentro do ambiente, menos 40, então vai ter 40, vai ser um ambiente tranquilo, vai ser um ambiente bem agradável. Tá? Isso é observado também com a 10151, que é para ambientes externos, né? E comparado com a 10152 também foi feito, que é para realmente os níveis de ruído em ambientes internos. Tá? E aí aqui para dar uma noção nessa fase B do que é apresentado no projeto acústico, que seria essa concepção aqui do produto já, então é onde a gente chama de anteprojeto acústico. Então, analisadas todas as particularidades do empreendimento, a gente define algumas diretrizes de projeto, espessuras de alvenaria a gente começa a discutir com o arquiteto para realmente atender aqueles níveis de desempenho, e aí começa a fazer uma avaliação dos tempos de reverberação, dizendo, se esse é um estúdio de gravação musical, a gente tem que ter um certo valor conforme aquele volume, com aquela quantidade de pessoas. Se esse é um ambiente, é uma cozinha, tem que ter outro valor, e assim vai. E aqui só trouxe um sumário de um anteprojeto que enviou um cliente, por exemplo, né? Aí a gente fala sobre o estado da técnica, só para dar os conceitos básicos, a legislação, a estimativa de plantas que vão ser geradas nesse projeto acústico, uma simulação computacional do ruído ambiental, né? Que eu havia comentado, aí as diretrizes de projeto, um memorial explicativo aqui, no caso é uma igreja, né? Então, quanto à isolação da nave, reverberação da nave, e aí vai todos os critérios dependendo de cada um dos ambientes, que é um projeto de 1.500 metros quadrados, mas para ter uma ideia de que todos os ambientes podem estar contemplados no projeto acústico, né? Não só um espaço performático. E aí, então, tem até um estudo de caso aqui que a gente fez, um trabalho com a Dirlene, inclusive, aqui, só para demonstrar o que a gente pode fazer em termos de condicionamento acústico dentro do ambiente. Então, aqui foi feito um estudo do ambiente em termos do tempo de reverberação, aqui onde estão os palestrantes, enfim, a gente fez um
um rebatedor, como se fosse um refletor, né? Claro, para direcionar o som para as pessoas que estão mais ao fundo. Essas paredes aqui, elas são reflexivas, elas são de alvenaria para realmente dar uma projeção da palavra. E a absorção sonora ela já é colocada mais para o lado de trás da sala. Tem uma certa angulação dessas paredes que quebram um paralelismo e também ajudam a evitar alguns efeitos sonoros que acontecem, como o flutter echo, que quando você bate uma palma, você acaba percebendo que dá um riso assim, no ambiente. É um defeito sonoro que muitas pessoas acham muito incômodo. Assim. Aqui a parte do fundo do auditório, para ter uma ideia de que outros elementos que não necessariamente absorvem o som podem ser utilizados. Como esse painel difuso, ele acaba que quando a onda sonora bate, ele espalha o som. Esse não é absorvente. Não é absorvente, ele é difusor. E aqui esses painéis são ripados e parte deles é perfurada com um material acústico atrás. Então ela dá absorção sonora em certas regiões que a gente pode escolher também. E esse forro ele é fonoabsorvente também. Aqui então, indo para a fase C, a gente tem a identificação das interfaces. Aí, nesse caso, a gente pode apresentar para o cliente um memorial de cálculo, algo um pouco mais específico, dependendo da necessidade. Aqui eu trouxe daqui numa sala de ventiladores, do projeto da Globosat, onde a gente precisava realmente identificar qual seria o isolamento de uma certa parede com uma certa porta. Então é feito um cálculo combinado. O RW seria o valor do isolamento acústico aparente, que é um valor ponderado por isso W, e aí vamos dizer assim, um valor, dependendo da área, da razão de áreas entre a porta e a parede, é feito um cálculo para chegar no isolamento combinado desse sistema, que daí pode ser feito também para toda a sala. Então, para ter uma ideia daí da potência sonora, como é que ela influencia no nível de pressão sonora do ambiente e aí no isolamento. E aí, então, são feitos esses cálculos, pode-se fazer uma sugestão de troca de revestimentos, no caso de uma arquitetura, já definiu, por exemplo, vai ser um forro mineral. Ok, mas forro mineral tem uns 40 tipos diferentes, qual que vamos escolher? Né? Então aí, vamos sugerir um que tenha uma absorção, até na Inglaterra eles usam por classes, né? Assim, classe A, B, C. E a gente pode daí especificar um valor específico de NRC, que é o Noise Reduction Class. E aí diz quanto realmente ele vai estar absorvendo. E em certas frequências aí a gente pode fazer um estudo mais específico. E aí se calcula também os tempos de reverberação, algo um pouquinho mais sintonizado e tal, para realmente adequar esses revestimentos. E aí a gente realmente define as espessuras de parede, todas essas interfaces, né, entre os diversos ambientes. E aqui um exemplo, eu tenho de um cinema que a gente estava projetando lá em Manchester com a DBX Acoustics, lá na consultoria que a gente trabalhou. E aí, só para ter uma ideia de como pode ser assim, um projeto um pouco mais refinado. Hoje no Brasil tem assim, pouco uso de ferramentas computacionais para esse tipo de projeto, mas lá eles utilizam com bastante naturalidade já. Então vem um arquivo desse CAD, do arquiteto, né, uma ideia já de colocação de poltronas. Quanto mais refinado for, é interessante, mas o arquivo acaba ficando pesado. Pode ser no Revit também? Pode ser no Revit e no SketchUp, enfim. Mas para acústica, dependendo do tamanho do elemento, ele não vai ser significativo no cálculo. Por exemplo, aquele pedestal que está ali apoiando o celular, ele é muito pequeno para os comprimentos de onda que a gente está, vamos dizer, utilizando aqui, que é a voz humana, a frequência que a gente está utilizando. Agora, uma parede desse tamanho, enfim, com uma cortina dessa, a gente tem que ver assim, de repente, todas essas microvelocidades aqui, vamos dizer assim, não são também tão importantes. A gente pode modelar isso só como um quadrado, entende? Um quadrado beleza, já é o suficiente. E aí a gente vê o volume do ambiente, que é a questão mais importante, e aí com a interface de arquitetura,
a gente também define com o cliente, enfim, ó, vamos avaliar uma posição de audição que seria mais interessante aqui, vamos avaliar a pior situação para a gente chegar num mínimo legal para a audição, bacana. E aí, tendo as áreas de revestimentos, a gente joga para o outro software de simulação, que pode ser, existem diversos, tá? Mas a gente trabalha muito com Kata Acoustics, o Easy ou o Odeon. São ferramentas bastante criteriosas para desenvolver um projeto E acústico. são todos compatíveis com o Sketch? São, esses sim. E existem plugins, né? Às vezes tu precisa instalar um plugin para fazer a conversão da geometria e tal. Mas é tranquilo. Mas aí a gente faz algumas discussões para ver o que a gente pode simplificar também em termos da geometria e tal, para o modelo não ficar muito pesado. E aí a gente roda a simulação e pode identificar algumas áreas na arquitetura que são passíveis de modificação, né? A gente estabeleceu que essa área aqui vai ser um revestimento de tecido, tal. Mas a gente está aberto a outras possibilidades, porque, enfim, a gente quer melhorar a acústica. Legal. Então, a gente pode fazer uma simulação variando esses materiais para ter realmente simulações e cenários diferentes, né? Então, cada área de cada um desses elementos é avaliado com seu específico coeficiente de absorção sonora. Se a gente tiver esses dados, ótimo. Se a gente não tiver, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente pode estimar com uma experiência e tal, mas os modelos eles têm, vamos dizer, uma confiabilidade, em alguns casos, duvidosa. Nada substitui uma medição. E, se possível, ter os coeficientes de difusão, que são mais difíceis ainda de encontrar, principalmente no mercado brasileiro. Mas, enfim, tendo isso, a gente pode chegar num resultado como esse, por exemplo, que é um mapa de todas as posições de audição, e aí aqui, no caso, tinham duas fontes sonoras colocadas, né? Duas caixas de som aqui no sistema estéreo. E é um cinema aqui, um cineminha. Então, qual seria o nível mínimo ali, numa posição de audição lá atrás, que a gente quer? A gente queria 80 dB, por exemplo. Pode ser estabelecido esse critério lá, antecipadamente. Ou, o Early Decay Time vai ser um tal valor. O tempo de reverberação aceitável está entre tanto e tanto. São critérios que a gente estabelece durante o projeto. E tem outros critérios aqui que são um pouco mais refinados, mais utilizados para performances musicais e tal. Com claridade, definição, inteligibilidade para a voz. E aí a gente entra numa outra etapa, que é de detalhamento das especificidades. Aí nesse caso a gente faz uma análise um pouquinho mais elaborada, por exemplo aqui um espectrograma de uma posição de audição. Então são frequências aqui, diferentes frequências, e a gente analisa como elas vão decaindo ao longo do tempo, vamos dizer, uma voz de uma pessoa falando. Eu tenho um exemplo de uma pessoa falando ali, e aí a gente simula essa gravação, que ela foi feita num ambiente sem nenhum eco, sem nada, assim, num ambiente morto, e aí como ela soaria num ambiente que a gente está simulando. Tá? E aí, nesse caso, isso se chama auralização. Né? Colocar uma fonte sonora no ambiente e testar a ambiência dele, auralizar. E aí a gente pode, a partir daí, também detalhar todo esse projeto, se aceita todos os critérios, implanta, e também os memoriais de cálculo e validar esses memoriais. Então aqui tem um exemplo de uma igreja, por exemplo, que a gente colocou aqui, para tu ver como pode ficar bem simplificado, que uma área de público, cada área dessas aqui tem umas 70, 80 cadeiras, por exemplo. Tá? Uma área bem grande. Mas a gente resolveu simplificar o modelo fazendo um quadrado lá, uma área de absorção equivalente àquelas 80 pessoas. Né? Então, o software roda bem rápido nessas situações. No cálculo, por um cálculo desse, por exemplo, tem as cadeiras que são estofadas, mas vocês consideram a cadeira estofada e a pessoa? Isso. Daí, mas é um lugar para 800 pessoas, vocês fazem o cálculo, tipo, ela
Porque um lugar que tem 100 pessoas e um lugar que tem 800 pessoas dá um cálculo dá bastante diferente, né? Sim, sim. Como é que é a consideração daí da população? Então, são cenários, né? Vamos Tá, fazer um vocês cenário, criam vários cenários. cenário vazio, Uhum. né? É claro que uma cadeira estofada, ela simula, vamos dizer assim, o mesmo coeficiente de absorção do que uma pessoa sentada em cima. Entendi. Porque a roupa, enfim, é Uhum, quase a mesma absorção. Então, eles fazem um ensaio com as poltronas todas colocadas numa câmara, câmara reverberante, e mede o tempo de reverberação antes e depois de colocar aquela cadeira. Aí isso dá o coeficiente de absorção do material. E agora bota as pessoas sentadas lá e faz o mesmo ensaio. Entende? Entendi. Aí dá o coeficiente de absorção nessa segunda situação. E aí a gente simula esses dois coeficientes nessas áreas ali. E aí, olha, com as pessoas, sem as pessoas, dá tal e tal resultado. É bacana. Aí que nesse caso, por exemplo, eu identifiquei que existia um eco no ambiente, que é quando a gente fala, o som vai, bate e volta e a gente percebe que ele voltou. Porque aqui nesse ambiente ele é tão pequeno que a gente não percebe que está batendo e voltando assim. Vamos dizer, esse som que bate, reflete e volta para o meu ouvido, ele está chegando quase no mesmo tempo que eu falando e eu passando daqui direto, né? Então ele acaba se fundindo, isso que a gente chama de reverberação. Mas quando ele não funde, a gente percebe, ele já é o eco. E aí nesse caso, como aqui o ambiente tem mais de 17 metros aqui, acho que tinha uns 40 metros, se não me engano. Então estava muito perceptível isso. E é um defeito bem grave, assim, principalmente quando tem um orador ali. Então o que a gente fez aqui? Nesse caso a gente identificou que o caminho de propagação que dava esse eco era o da pessoa falando aqui, saindo nessa caixa de som, batendo naquela parede e voltando para essas pessoas que estavam ouvindo isso. E aí a gente colocou um material acústico lá. Botou um material acústico, vamos colocar com o coeficiente de absorção correto. E aqui daí, vamos dizer, a área que seria, que é um material embaixo, aqui, né, naquela parede lá de trás, é um MDF perfurado. E aqui daí a gente colocou um tecido com um LED de vidro atrás e tal. E aí na segunda simulação ele deu esse valor aqui. Dá para ver que o ambiente tem uma reverberação, a gente ouve, parece que é um ambiente grande, mas tu não ouve infinitely, sabe aquela repetição, aquele eco mesmo, né? Quando a gente vai com uma montanha e bate palma, pá, pá, pá. Então é nessa avaliação que a gente pode realmente constatar se realmente deu certo a sua situação, a solução ou não. Então, basicamente era isso que eu queria apresentar e só falando um pouco agora do nosso portal, que é uma startup, e a gente está querendo realmente promover a acústica no Brasil de uma forma que seja acessível e tal, e trazendo para vocês, já são mais de 3 mil e poucos inscritos, hoje eu vi então 13.300, e uma média de 4 mil visitas mensais, e a gente está com 6 e-books lá, 4 deles são gratuitos para vocês acessarem, e estamos começando a oferecer vários mini cursos para quem tiver interesse em tópicos específicos sobre acústica, que realmente de repente eu quero saber sobre propagação sonora, tipos de fontes, vamos fazer um cursinho específico para isso. E aí aos pouquinhos a pessoa vai se inteirando, enfim, vai aprendendo um pouco mais. E tem um programa de mentoria que são já para profissionais que estão atuando já no ramo, que tem um pouco mais de experiência, mas precisam de um auxílio técnico para, por exemplo, operar um equipamento como esse, para como realmente atender uma norma específica e tal. E aí a gente tem uma programação de webinários que estão sendo colocados nesse portal acústica, que são seminários online, né? E aí vocês podem se inscrever lá no nosso site, que a gente vai estar disponibilizando esses temas aqui. Então, são temas bastante ligados à construção civil e que também envolve um pouco da questão performática, música e tal. Então é basicamente isso, e a gente está fazendo essa semana a divulgação do curso que a gente está lançando de acústica sustentável, que é ministrado pela Débora Barreto, uma arquiteta lá da Bahia, com bastante know-how em certificações ambientais e tal, e está disponível nesse link aqui, vocês podem acessar. É um curso todo online, que vai ter 2 interações através de videoconferência com a pessoa que ministra o curso. E daí tem quizzes também, a pessoa pode
se atualizando, enfim, discutindo no fórum com os outros integrantes, estudantes ali do curso. Então fica o convite para, se vocês quiserem acessar, dar uma olhadinha lá. E esses são meus contatos aqui, se precisarem de alguma coisa relacionada à consultoria e projeto de acústica. Pablo, e quando para fazer um projeto, eu vou contratar o Pablo, eu não vou através do portal. Isso. Ou vocês têm uma equipe que faz projetos lá? Não. A gente formou, vamos dizer assim, uma base de consultores ali dentro. São diversos profissionais. São mais de 3.000 pessoas, mas entre elas teria assim uns 100 profissionais ali que realmente são especialistas do assunto. Tá? E aí, claro que dá para procurar nessa base, eu posso, enfim, fornecer o contato do pessoal que seja de outros estados, se precisar. Mas o projetista de acústica, ele acaba atuando onde seja, porque muito disso pode ser feito hoje remotamente, né? No caso, por exemplo, eu vi, específico ali era uma igreja, faz um projeto, mas num ambiente que pode mudar o uso dele, é complicado. Por exemplo, uma sala São Paulo. Ela pode ter uma apresentação de jazz, um concerto, uma ópera, e são soluções, tem que ter soluções acústicas diferentes, não é? E existe possibilidade de ter essa mutação no espaço para atender diferentes soluções, ou diferentes apresentações? Sim, tem um caso de uma consultoria lá de Londres, que eles fizeram um teatro muito interessante, que na verdade era dentro de uma escola, né, um teatro assim para apresentações teatrais da escola. E eles viram a necessidade de fazer orquestra também lá. E a orquestra precisa de um tempo de reverberação muito maior do que para um teatro, uma apresentação de teatro. E aí o que eles fizeram? Todo o palco, ele na verdade abre, assim, todas as paredes laterais, elas abrem para aumentar o volume do palco. E as soluções que são de parede, assim, alguns revestimentos, eles têm dupla face. Então gira os painéis, tem uma área de absorção ou gira para deixar uma área de reflexão. Então tem diversas soluções nesse nível, que alteram o volume do ambiente e altera o coeficiente de absorção. É bem interessante. É complicado, né? Tu vai fazer um espaço, hoje em dia ninguém faz espaço aqui, só vai ter apresentação de ópera. Sim, né? sim. Espaço multiuso. Daí, sei lá, a gente tem que ir em Florianópolis, às vezes tem um lugar que vai pra ver um show, tu não escuta nada do show. Sim. Tem alguma coisa via, como é que eu vou colocar, sei lá, hardware e software do próprio equipamento que possa se adequar também a essas situações do sistema de som? Eu comentando assim porque eu sou músico também e uma vez eu vi um cara fazendo uma coisa, mas eu não entendi. Foi aqui no Ilha Shopping, que tem uma acústica horrível, e aí sempre os shows eram muito ruins. Uma vez a gente ia tocar lá numa das bandas antes e vinha uma atração internacional e os caras vieram com aquele sistema, mesa, não sei o que, gigante assim, e eles começaram com alguns microfones gerar sinais né, de dia, e aí o cara botava, os microfones captavam e o próprio equipamento foi equalizando. E eles conseguiram resolver alguns problemas que normalmente eram recorrentes do Ilha Shopping. Eu falei, cara, que interessante. Eu não sei, né, se tem, tipo, sei lá, gerar uma onda contrária para absorver, sei lá, se tem algum sistema nessa linha ou se é tudo físico mesmo, assim, esse tratamento. O que se diz é que problemas acústicos exigem soluções acústicas. Essa mesmo. Então, o ambiente ele deveria ser preparado para aquela ocasião, né? Mas o que acontece é que o áudio ele dá uma certa flexibilidade. Por exemplo, esses dias eu fui num estúdio de um colega e ele tinha um problema na posição de mixagem que ele sentava, assim, tinha um grave que toda mixagem saía aquele grave lá em cima. Eu falei, olha, a gente tem que reposicionar então essas capturas de grave para pegar essas frequências, senão vai ser meio complicado. Eu disse, mas não tem um remedinho? Eu disse, tem um remedinho, vamos pegar o equalizador e matar aquele grave ali. Mas pode ser que num outro ponto de audição o problema continue, entende? Então são coisas que exigem o ambiente preparado para aquilo. Então o ambiente tem que ser homogêneo, tem que estar, não pode ter um pico numa certa frequência assim. Vai acontecer, vez ou outra, né? Porque também
A acústica daí, nesse caso, um ambiente pequeno, exige um cálculo modal para saber realmente quais são as estacionárias e tal. Mas para um ambiente grande, aí já é um pouquinho diferente a história. Então, existem, vamos dizer, classes de problemas, escopos diferentes. Cada um exige uma técnica específica. E hoje em dia, por exemplo, que a gente estava conversando de apartamentos, porque assim, você comprou um apartamento, tá ali bonitinho, parede, piso, daí vai morar. Daí começa a descobrir os barulhos e problemas. Existem esses remédios, tipo, essas soluções pós... Porque assim, que a gente, pouco que eu conheço de solução, a gente consegue botar uma manta no contrapiso. Tipo, a pessoa que vai comprar um apartamento, ela não vai botar abaixo o apartamento para ter uma solução. Isso assim, é recorrente, né? Reclamação. O meu vizinho, eu escuto o meu vizinho. Tem como botar alguma coisa na parede? Existe? Tem como fazer isso aí? Um pós? A gente entrar com o projeto acústico depois de receber o apartamento, depois de estar com o revestimento. Às vezes a gente consegue até mudar revestimentos. Daí, pô, legal. Não, eu não quero fazer nada, eu quero dar um tratamento pós que consiga minimizar esses problemas. O problema é que isso acaba gerando um custo muito maior, né? Se fosse diagnosticado antes ou projetado... Tem pontos que a gente não consegue, a gente pode entrar em diversos pontos. Não, eu vou ajudar a projetar o prédio. Pô, vou chamar o Pablo já na hora de concepção do projeto arquitetônico do prédio. Outro, a gente vai ser chamado na hora, o cara comprou um apartamento que está em obra ainda, vai ser entregue daqui a 2 anos. Pô, já consigo entrar no meu apartamento, independente do resto, o meu apartamento vai ter alguma solução, né? E a outra fase, sim, o cara comprou o apartamento, está entregue, a gente vai entrar... às vezes ele pode aceitar mudar uns revestimentos, ou não, né? Ou vai ter que entrar com, sei lá, alguma coisa que vai ajudar a melhorar, né, dar mais conforto acústico. Sim. Em geral, são problemas de isolamento, né? São realmente incômodos entre vizinhos, né? Sim. Aí eu acredito que a norma, esse desempenho, veio para tentar balizar pelo menos o mercado agora, para dizer, olha, esses fornecedores que estão passando essas lajes pequenininhas, né, essas construtoras, poxa, pessoal, vamos pelo menos balizar aí para atender o mínimo, né? O problema é que todo mundo baliza pelo mínimo. Ninguém ali tem o mínimo, o médio, todo mundo vai balizar pelo mínimo. Mas um passo a passo, né? Assim, claro. O mercado, não adianta a gente colocar agora que todo mundo tem que atender o superior. O custo dos empreendimentos vai lá em cima, todo mundo já está quebrado, ninguém vai comprar. Não vai dar, vai quebrar tudo. Então tem que ser um passo a passo. Né? Cultural, é difícil. É cultural, bastante cultural. E também de poder aquisitivo, né? A gente é um país de terceiro mundo ainda, né? Não adianta também... Mostrou aquele exemplo do... Não sei se era aqui, não sei se era aquele... Quando tu falou tinha uma reserva indígena. Eu lembrei agora... No começo do ano eu fiz um estágio, fiquei 2 meses lá na Austrália, trabalhando num órgão de meio ambiente. E uma das pessoas que ficou meu amigo, assim, mais próximo, o cara era engenheiro civil, eu fiz alguns campos com ele. E, né, viajamos o país todo, assim, cara, toda cidadezinha, assim, quando tinha esses loteamentos mais isolados na cidade, tinha gigantescas barreiras acústicas na beira das rodovias, com características até estéticas bem interessantes, as coisas mais... Tinha uma que era como se fosse sei lá, imagina um cobogó de 5x5. Vários, assim, com texturas. Outros eram painéis acrílicos, outros madeira acústica, pedra. Painéis grandes, sabe? E assim, aí eu visitei loteamento de baixo padrão, no caso popular, né, deles. Era já uma exigência, assim, né? Pô, que legal, imagina. Legal. E era interessante porque esteticamente muitas vezes acabava dando uma certa privacidade, tipo aquele, sei lá, um loteamento ali na Palhoça, que é na beira da rodovia. Dá um isolamento. Que tu fica vendo o caminhão passando, né? Não ali. só Então tinha essa questão, nossa, como eles... passarela me chamou a atenção, passarela na cidade, se preocupar em tu passar dentro da passarela e tinha um delta ali de ruído gigantesco. Legal. Que mais que eu vi, assim, várias intervenções, assim... Eu nunca tinha visto essas barreiras para... Eu até fotografei, assim. Depois me passa. A gente estava comentando, não sei se estava quando a gente comentou sobre quando teve a palestra de forro aqui,
que a gente trabalhou na reforma daqui da praça de alimentação. Então, primeiro, eles queriam que melhorasse a praça. Só que assim, ó, pra mim, o principal problema da praça era a acústica. Pô, a gente tá sempre correndo, a gente já tá descendo uma praça de alimentação pra escutar a gente falando e batendo, a gente pegava comida e vinha comer aqui. Daí ontem a gente ainda tava conversando, a gente foi almoçar a 12h30, tipo, no auê do movimento da praça. Se a gente não olhasse pra trás pra ver como tava a praça, a gente achava que a praça tava vazia. Assim, a gente, com pouca coisa, a gente botou um forro de absorção, botou um buffalo, só. E hoje em dia a pessoa não acredita, tu não escuta o barulho do talher, não escuta... E assim, aumentou o número de pessoas na praça. A gente não fez um projeto acústico, porque a gente não tinha verba para isso. A gente viu, dentro do nosso conhecimento, a gente tentou minimizar o desconforto, assim, mas é uma diferença para mim. Eu acho que assim, o mais importante faz muita diferença, né? E as pessoas não dão... Não, mas é aí que tá, né? Eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos estimular as pessoas. Poxa, isso é importante, galera, né? Vamos cultivar essa semente que eu acho que tem tudo para todo mundo ficar mais confortável, tem melhores interações interpessoais, enfim. Sim. Tu tem disponibilidade ou interesse de repetir esse tipo de conversa em outros fóruns? Claro, sem problema. Só de curioso. Esse é o meu compromisso com o CNPq, na verdade. Eles bancaram meu doutorado, enfim, eu tô aqui para difundir isso com vocês, né? O meu cunhado, ele é arquiteto, só que ele não trabalha com projetos, ele trabalha no Ministério Público. Tem essa parte de compatibilização, aquele sistema de BIM, não sei o quê. E aí, esses dias eu estava conversando com ele, ele acabou casando com a minha irmã, porque a gente era colega de banda. E ele está com um desafio agora que é engraçado, ele falou que só no loteamento dele tem 3 pessoas com o mesmo problema. Essas casinhas geminadas, né? Então, o custo do imóvel em Florianópolis, onde tem esses... Fala as favelinhas chiques onde ele mora. Tem umas tão bonitinhas, né? Aí ele mora, tem 2 vizinhos. E aí ele conseguiu agora liberar um quarto na casa e eles querem fazer um estúdio. Sim. Pra família tocar. Só que ele falou, cara, né, casa geminada, toda estrutura interligada, né? O vizinho lá da ponta bate com a escova de dente. O último sai. Né, aquela parte que falou dos ruídos de impacto é o principal problema. Essa parte aérea até, não sei se com mobiliário, pintura, até que televisão e coisa fica bem conversa, mas essa parte de batida, estrutural, então. dele falando, pô, bateria e coisa. Ele tá pensando em criar uma célula. Né, Isso. Mas daí ele no meio desse papo ele falou que ele tá puxando essa discussão da acústica nos projetos do MP, né, nos prédios, etc e tal, que é uma coisa que ainda não é dado muita atenção. De repente fazer uma apresentação lá no departamento grande lá no MP, assim, essa parte de engenharia. Execução de obras. Sem problema. É interessante, esses dias a gente viu não sei se você foi na palestra da neuroarquitetura que a Marelli promoveu. Da Marelli, né? Porque eu fui naquela que a gente fez, essa que eu tô falando em Belo Horizonte? Não, de Belo Horizonte, da Andréa Paiva. Isso, essa eu fui. Tu foi das BEA, né? Essa eu fui. E eu tive também a aula de neurociência na pós também. Essa outra menina é uma arquiteta, Priscila Werneck, eu acho, Priscila Benck. Ela trabalha com neuroarquitetura e ambientes corporativos. Ela fez especialização em ambientes corporativos fora, ela foi para Londres, foi para os Estados Unidos, para a Alemanha, que é o único lugar que tinha uma escola que tinha especialização em ambientes corporativos. E daí dali ela linkou para a neuroarquitetura. Legal. E daí, na verdade, a neuroarquitetura é tudo, né? Iluminação, acústica. Sim. Que hoje eles trabalham muito com essa história de positive spaces. Então, para a pessoa, ela já trabalha, tem que trabalhar no ambiente que ela vai passar 8 horas e ela tem que se sentir bem. Então, não é só, é tudo, é ruído, é iluminação, é um terço da tua vida. Exatamente, Então, bem interessante, assim, foi... E ela na verdade, ela trabalha junto, às vezes, com a Andréa também. Tá. Com aquela de... Com a de Belo Horizonte, Mas bem interessante, assim, ela deu uma pincelada pequena, assim, mais na acústica e na iluminação, mas é bem interessante. Tem até alguns artigos agora que eles pegam essa parte de subjetividade, né, em relação a visual, a iluminação, a acústica e tal, em ambiente de realidade virtual. Aí a pessoa passa vamos dizer, uma rodovia virtual que não tem barreira, ou que ela tem uma barreira nesse tipo, uma barreira verde e tal. E aí a impressão dela sobre aqueles ambientes.
Eles estão começando a fazer esse tipo de estudo, assim, para realmente verificar o impacto arquitetônico nos confortos, né? Achei bem legal isso aí. A gente já teve 2 projetos aí na parte ambiental, só que muitas vezes a gente se envolve na concepção. E aí teve 2 que tinham, um tinha um centro de tecnológico, vamos dizer, e uma área residencial. E a gente deu o pitaco na época pro empreendedor, falando, por que vocês não utilizam essa área aqui que tem menos restrições ambientais para fazer a área de prédios, né, que tinha um gabarito maior, uma outra área ali para a parte residencial, mas sim, a lógica toda era distribuir aproveitando as faixas de vegetação, que na nossa cabeça assim, a gente intuía que ia servir como uma barreira, né? Mas isso é possível de dimensionar assim, com uma boa precisão na fase de projeto? Barreiras naturais, assim, elas são complicadas de tu estimar, tá? Assim, elas acabam influenciando na atenuação do som, mas não quer dizer que ela vai barrar, entende? Então, vamos dizer, se esse campo aqui é um campo de mármore, né? Tem uma fonte aqui, uma fonte lá, beleza, vai chegar, sei lá, com 3 dB de diferença. Tu bota num gramadinho, vai chegar com uma diferença bem pequena, entendeu? Não vai ser tão significativo assim. Até porque acho que o verde é perene, né? Vai ter épocas que vai estar mais denso, vai ter épocas que vai cair todas as folhas. E aí... Aqui na região quase não, né? Mas tem lugares que, né, tipo, no oeste já tem essa perda. Mas assim, no caso de floresta e coisa assim, será que tem um impacto? Tem, né? Mas é um estudo bem complicado, vou te falar. Nesse sentido, tem o que eles chamam de cristais sônicos, tá? Que são cilindros colocados em posições pré-determinadas, enfim, que acaba que daí o som bate, ele reflete de frata e daí ele pega no segundo cilindro, então ele vai meio que direcionando o som para outros locais. Isso é bem difícil, assim, de realmente calcular e colocar na coisa. Aí algumas frequências vai funcionar, outras não vai, entende? É bem complicadinho. Mas isso estão estudando lá na Europa bastante, sim. Agora, até se tornar realmente um produto, uma barreira e tal, é meio complicadinho. Até tem alguns loucos assim que resolveram criar isso aí para botar no meio do mar, para quando viesse um tsunami, tipo, direcionar o tsunami, sabe? É tipo coisa meio impraticáveis, assim. Tipo, ondas, os caras querem, né, barrar as ondas sem realmente botar uma barreira, entende? Quem sabe um dia, né? Vai que dá, né? Mas, Pablo, obrigado pelo teu tempo. Valeu. Pô, obrigado pela canequinha, Igor. Cultivar a sustentabilidade. Boa. Obrigado. Obrigado, Deia, pelo Que bom que compartilhar o espaço.